É comum encontrar a afirmação de que a astrologia seria uma pseudociência. Contudo, essa perspectiva é fundamentalmente equivocada, pois a astrologia não se enquadra na categoria de ciência. Sendo assim, a ideia de ser uma ciência falsa ou pseudociência perde o sentido. Embora exista um grupo minoritário de entusiastas da astrologia que busca reconhecimento junto à comunidade científica, tal iniciativa representa um desvio considerável de propósito. A astrologia, como mencionei, não opera sobre os paradigmas científicos, mas sim sobre uma base simbólica e mitológica. É importante ressaltar aqui, porém, que em períodos históricos anteriores, a diferenciação entre o estudo dos astros para fins astrológicos e para a astronomia não era tão nítida. Para uma compreensão mais aprofundada da astrologia, é essencial ultrapassar o campo da fantasia e mergulhar em sua rica trajetória histórica. Percorrendo a história, a astrologia surge como uma prática ancestral presente em diversas culturas, onde a observação do céu permitiu a identificação de ciclos naturais essenciais, como as estações, as marés e os períodos de plantio, e funcionou como um mapa simbólico que integrava a experiência empírica e a imaginação coletiva, sem inicialmente visar a predição do destino individual. Na Mesopotâmia, por exemplo, já por volta de 2122 a.C. da Era Comum, registros em tábuas cuneiformes, como os de Lagash, relatam o sonho do rei Gudea, no qual a deusa Nisaba orientava a construção de um templo alinhado às constelações, enquanto textos como a Oração aos Deuses da Noite, de 1800 a.C. da Era Comum, e os registros de Nippur, entre 1500 e 1250 a.C. da Era Comum, demonstram a associação entre as estrelas e as divindades. No século VII a.C. da Era Comum, o Enima Anu Enlil, composto por 70 tábuas que reúnem cerca de 7.000 presságios, evidencia a sistematização da observação celeste. Já por volta de 200 antes da Era Comum, as tábuas babilônicas apresentam a astrologia horoscópica, que associa as posições dos planetas, do Sol e da Lua ao nascimento ou concepção dos indivíduos. E com a chegada da cultura grega, a astrologia passou a ser influenciada pelo florescimento do pensamento filosófico, que se desenvolveu em 4 períodos: o pré-socrático, o socrático, o sistemático e o helenístico, entre os séculos 7 antes da Era Comum e 6 da Era Comum. Pensadores como Tales, Pitágoras, Empédocles, Sócrates, Platão e Aristóteles contribuíram para a transição de uma cosmovisão mítica para uma abordagem mais racional e estruturada, incorporando elementos da tradição mesopotâmica, como evidenciado pelo texto Mul Alpin, por volta de 700 a.C. da Era Comum, e pelas referências de cálculos caldeus citadas por Vitrúvios, por volta do século I antes da Era Comum. Além disso, os gregos também absorveram muitas informações sobre a mitologia e a astrologia egípcia. Esse intercâmbio cultural propiciou o surgimento de horóscopos e a consolidação de um sistema astrológico que combinava observação, matemática e interpretação simbólica. Na era romana, a astrologia ganhou destaque tanto na vida política quanto na corte, onde nomes como Tarútios de Firmum e Públio Nigídios Figulus se tornaram conhecidos, e imperadores como Augusto e Tibérios passaram a contar com o auxílio de astrólogos. Essa época também produziu obras de referência, como os versos de Doroteus de Sidon e de Marcos Manilius, que culminaram na obra Tetrabiblos de Cláudio Ptolomeu, escrita no século II da Era Comum. Ptolomeu, ao diferenciar o método matemático astronômico, baseado em cálculos precisos dos movimentos celestes, do método interpretativo, que analisava os efeitos desses movimentos na vida humana, estabeleceu as bases para uma visão sistematizada da astrologia, um legado que seria redescoberto a partir do século IX, com traduções para o árabe e posteriormente para o latim no século XV. Com o declínio do Império Romano e a instaurada ordem feudal na Alta Idade Média, a astrologia passou a ser vista com desconfiança pela Igreja, que temia que a atribuição dos destinos aos astros pudessem competir com a soberania divina e o livre-arbítrio. Entre os séculos V e X, a prática astrológica diminuiu, sobretudo na parte ocidental, mas foi preservada no mundo árabe, onde os conhecimentos antigos foram mantidos vivos. A partir do século XII, com a redescoberta dos textos árabes e a intervenção de teólogos como Pedro Abelardo, Alberto Magno, Tomás de Aquino e Roger Bacon, a astrologia começou a ser reconciliada com a fé cristã.
mesmo que a controvérsia quanto à sua utilização para prever o futuro permanecesse. Durante a Renascença, entre os séculos XIII e XV, houve uma valorização dos saberes clássicos e a institucionalização do ensino universitário, o que permitiu que a astrologia fosse ensinada juntamente com a medicina e outras ciências. A invenção da imprensa, em 1453, viabilizou a publicação de efemérides e tábuas que padronizavam os cálculos astrológicos, e a partir do século XV, as grandes navegações impulsionaram a aplicação dos conhecimentos astronômicos para a prática da navegação. Instrumentos e tratados como o Tratado do Astrolábio de Raimundo de Marselha e o Almanaque Perpétuo de Abraão Zacuto, este último traduzido por mestre José Vizinho e utilizado por navegadores como Vasco da Gama e Fernão de Magalhães, exemplificam a intersecção entre a tradição astrológica e as necessidades práticas do comércio e da exploração. É importante ressaltar que nos períodos do século XV e XVI surgiram nomes como o alemão Henrik Cornelius Agrippa e também Theophrastus Bombastus von Hohenheim, ou simplesmente Paracelso, Giordano Bruno, entre outros, que abordaram os estudos da astrologia por um viés hermético e influenciaram fortemente o pensamento de sua época, causando muitas polêmicas e debates em torno do tema da astrologia. Entre os séculos XVI e XVIII, o surgimento e a consolidação do método científico, impulsionados por figuras como Francis Bacon, René Descartes, Copérnico, Kepler, Galileu e finalmente Isaac Newton em 1687, provocaram uma profunda transformação no entendimento do cosmos, diferenciando claramente a astronomia como estudo empírico dos movimentos celestes da astrologia, que atribuía significados simbólicos a esses fenômenos. Esse processo de dissociação foi reforçado por estudiosos como Nicolas Oresme, Alfonso de Valladolid e Pedro Nunes, e no século XIX, com o avanço do positivismo e do desenvolvimento tecnológico, a astrologia passou a ser encarada como uma prática marginal, em oposição à ciência moderna. Mesmo com essa separação, a astrologia permaneceu como um sistema simbólico e narrativo, estruturado a partir dos signos, planetas e casas, e sustentado pela capacidade humana de interpretar a totalidade interconectada do universo. Essa tradição, fundamentada na interação entre o mitos e o logos, continuou a oferecer uma forma de compreender a ordem cósmica e a existência humana. Todo esse movimento em torno da astrologia teve um grande impacto em diversas culturas no florescimento da Idade Contemporânea, influenciando vários entusiastas e grupos de diferentes vertentes. A astrologia, como a conhecemos hoje, ganhou mais força especificamente com o movimento conhecido como New Age, que em português fica como Nova Era. Embora suas raízes possam ser traçadas a correntes anteriores, o movimento New Age, com as suas crenças esotéricas e busca por espiritualidade alternativa, começou a ganhar forma nas décadas de 60 e 70. A visibilidade pública aumentou significativamente nos anos 1980, período marcado por feiras esotéricas e maior atenção da mídia. Os principais nomes que influenciaram o surgimento desse movimento cultural foram Helena Blavatsky, Henry Steele Olcott, fundadores da Sociedade Teosófica, Aleister Crowley, fundador da Telemann, os maçons britânicos William Robert Woodman, William Wynne Westcott e Samuel MacGregor, fundadores da Hermetic Order of the Golden Dawn, e Arthur Edward Waite, fundador da Fellowship of the Rose Cross, também George Ivanovich Gurdjieff, fundador da Institut pour le développement harmonieux de l'homme, Samuel Aun Weor, que na verdade o nome de Samael é Victor Manuel Gomes Rodrigues, fundador do Movimento Gnóstico Cristão Universal, entre outros. Já entre os astrólogos que foram fundamentais para a popularização da astrologia no século XIX estão Alan Lee, pseudônimo de William Frederick Allen, Evangeline Adams, tem também Richard James Morrison, conhecido como Zadkiel, Alfred John Peirce, Robert Cross Smith, conhecido como Rafael, Danny Rudyard, Liz Greene, Howard Sasportas e Richard Tarnas. Outra figura de grande importância foi o psiquiatra Carl Gustav Jung, que apesar de não ser astrólogo, usou símbolos astrológicos em algumas de suas obras, ampliando o debate acadêmico sobre o tema e fortalecendo o interesse de astrólogos alinharem os conceitos da astrologia com a psicologia. Existem muitas pessoas, escolas, ordens e instituições que se desenvolveram ao longo dos séculos XIX e XX, que impactaram significativamente a disseminação da astrologia para o grande público. Atualmente existem várias correntes em relação à astrologia,
As principais são a astrologia tradicional clássica, a astrologia moderna e contemporânea, a astrologia védica, a astrologia chinesa e a astrologia cabalística. É importante destacar aqui que em cada uma dessas correntes pode haver sincretismos e subdivisões que, consequentemente, geram outras ramificações mais complexas em torno da astrologia convencional ou clássica. Em conclusão, a astrologia, com sua rica trajetória histórica, não se define como ciência nos moldes contemporâneos nem busca tal chancela na visão da maioria dos seus estudiosos. É crucial entender que, embora uma minoria possa tentar um diálogo de validação com a ciência, a perspectiva predominante entre os astrólogos é de que a astrologia opera como um sofisticado sistema simbólico. Houve um tempo, notadamente até o Renascimento e o início da Revolução Científica, em que o estudo dos astros não distinguia rigidamente a astronomia e a astrologia. O meticuloso mapeamento celeste e a observação dos ciclos, muitas vezes impulsionados por interesses astrológicos, pavimentaram o caminho para descobertas astronômicas fundamentais. Um exemplo notável é Johannes Kepler, figura central da revolução científica com suas leis do movimento planetário, que também era um astrólogo e utilizava seus conhecimentos astronômicos para fins astrológicos, ilustrando claramente a interconexão da época. Suas extensas observações e cálculos, embora servissem a propósitos duplos, foram essenciais para o avanço da astronomia. Infelizmente, a banalização da astrologia pela grande mídia e por interpretações superficiais de indivíduos menos informados frequentemente gera preconceitos e uma compreensão distorcida de sua natureza e propósito. Longe de ser mera adivinhação simplista, a astrologia, enquanto linguagem simbólica, oferece a muitos indivíduos um caminho para a introspecção e o desenvolvimento de um pensamento abstrato. Ela permite uma conexão com narrativas que auxiliam na compreensão da jornada pessoal dentro de um contexto mais amplo, servindo como uma ferramenta para o autoconhecimento e a reflexão.